Graça e paz, meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do Senhor seja com você, que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente e te faça sentir Deus falando com você através da mensagem que iremos transmitir logo mais e que nós possamos fazer deste momento um encontro ímpar com Deus. Já quero desde já lhe pedir que tenha um pouco de paciência e veja o vídeo até o final. Falo isso porque sei que muitas pessoas não têm paciência de ver um vídeo por mais de 20 minutos. Talvez alguns nem isso tudo. Querem vídeo pequeno de 5 minutos, 10 minutos, no máximo 15, mas isso não é suficiente para que possamos transmitir uma mensagem. Ok? Portanto, tenha paciência e que Deus esteja conosco neste momento. Vamos orar, pedir a direção de Deus para que tudo que venhamos aqui fazer seja para a honra e glória do seu nome. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permite. E Deus, nós suplicamos que a tua graça seja conosco e o teu Espírito nos conduza neste momento, ó Deus, que cada palavra que venha ser dita aqui seja dita, Deus, de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos e assim agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico e logo em seguida nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre a família. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não esqueça disso. Deus não permite que nada aconteça na minha, na sua vida, que não seja para o nosso próprio bem, ainda que seja meio à dor. Mesmo que seja em meio à dor. Sempre temos algo a aprender quando nós servimos ao Senhor. Não esqueça, Ele está sempre no controle. Nunca perdeu e jamais perderá o controle. Ele é o Senhor. Eu
entregue tudo a Jesus, sem reserva. É a melhor forma de vivermos corretamente aos olhos de Deus. É entregar tudo que somos, tudo que temos nas mãos dele, porque ele, com certeza, melhor do que nós, sabe fazer a coisa do jeito certo. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Ok, família, o melhor tesouro da terra tem sido o nosso tema durante este mês, como tenho falado durante todos esses encontros, e quero fechar pelo menos hoje essa parte falando aí exclusivamente para as mulheres, falando da importância do papel da mulher na construção da família, trazendo sempre a memória de que, aos olhos de Deus, não existe uma escala de valor superior e inferior com relação ao homem e à mulher, mas entendendo que ambos foram criados por Deus para cumprir o seu propósito na terra. E da mesma forma que um tem a responsabilidade para com Deus, o outro também de viver para a glória de Deus, de fazer tudo para a glória de Deus. Ao ponto de que o homem deve traçar todos os seus passos dentro da palavra do Senhor, da mesma forma a mulher, porque não temos como viver, como agradar a Deus sem a palavra dele. Ela é a nossa regra de fé e prática, o nosso guia, nosso manual. Ninguém que não conhece um produto ao comprar, liga ele e começa a usar sem antes ler o manual. Quem dera se todo homem, se toda mulher, antes de tomar suas decisões, as decisões mais sérias da vida, e eu digo que o casamento é a mais séria de todas, quem dera conhecesse antes este manual de instrução, a palavra de Deus, para ter nela sua base, para construir um casamento sólido, um casamento que agrada ao Senhor, um casamento em que homem e mulher sabem o seu papel, em que filho sabe o seu papel, em que pai sabe o seu papel, e não somente sabe, mas procura exercer de maneira a agradar ao Senhor. Tudo isso tem sido prejudicado por quê? Porque muitas das vezes famílias são construídas sem o mínimo de informação adequada para tal. E daí as consequências, infelizmente, são desastrosas. Só para não esquecer, nossos versículos básicos do assunto o papel da mulher na construção da família está em Gênesis 2, versículos 21 e 23, que diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, portanto, do homem foi tomada. Apenas para não perdermos de vista o assunto em que estamos abordando, qual a base, porque possa ser que você que esteja me ouvindo agora começou a ouvir a partir de aqui, e se eu simplesmente começar a falar sem recitar o texto bíblico, pode dizer, mas ele tirou essas bases de onde? Não podemos fazer nada sem que a palavra do Senhor seja a base, certo? Então, tudo que já falei e tudo que vou falar, com certeza são baseados nesse e em outros textos que provavelmente iremos ler no decorrer do estudo.
Então, se você está me ouvindo a partir de agora, você, se desejar ver o restante para ter uma compreensão melhor, se inscreva no canal e você vai ter então todas as mensagens dessa série em que nós estamos nesse mês de maio, mês da família, falando especificamente para a família, trazendo como tema família, o maior tesouro da terra. Pode ter certeza, não há nada mais importante na sua vida do que a sua família. Não esqueça disso. Você pode falhar como eu, como ser humano que somos, falhar em muitas coisas, mas nenhuma vai nos dar tanto prejuízo, vai nos causar tanta dor, do que quando falhamos na direção da nossa família, tá certo? E voltando aqui ao assunto onde paramos com relação ao valor e a dignidade da mulher, dando continuidade, nós falamos no encontro passado que, muito embora a Bíblia tenha trazido a mulher debaixo desse mandamento de submissão ao homem, a própria Bíblia, a mesma Bíblia, ela é enfática a todo tempo em ressaltar o valor e a dignidade da mulher, para que hoje nós não pudéssemos ver as coisas de forma distorcida, como infelizmente, normalmente, a sociedade tem visto. Não esquecendo de que em Cristo Jesus, somente nele, é que nós podemos enxergar todos esses conceitos da maneira certa, da maneira correta, uma visão equilibrada, centrada dentro dos propósitos de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram no passado. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. É assim que eu devo viver, é assim que você deve viver, é assim que o homem, que a mulher deve viver, principalmente para entender e viver o conceito família, certo? E eu também encerrei dizendo que Jesus foi quem mais contribuiu para o resgate desse valor, dessa dignidade da mulher. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos deixados nas Escrituras em que Jesus foi esse grande contribuinte para que o valor da mulher, a dignidade da mulher não fosse simplesmente esquecida no tempo, na história, sepultada em um conceito humano em que o homem, de certa forma, acha que pode predominar. Por que não dizer em uma cultura machista, principalmente nos dias de Jesus, muito embora o homem fosse ressaltado ali como o ser responsável, o líder diante de Deus, mas não podemos fechar os olhos para o fato de que havia muito dessa visão machista nos conceitos dos homens, e por isso não conseguiam entender a questão da mulher dentro do ponto de vista de Deus, tá certo? E o primeiro ponto, e o primeiro exemplo que eu quero trazer aqui, deixado por Jesus, é em João capítulo 4, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Todos conhecem essa passagem, eu não vou ler, apenas para a gente ganhar tempo. Mas aqui, nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, foi muito interessante. Primeiro, Jesus, como um profeta que era visto, ele jamais poderia perder tempo falando com uma mulher qualquer, que era o caso dessa mulher, principalmente samaritana, que era tido na visão dos judeus como a escória da sociedade, né? A sobra. Ninguém queria, os judeus não queriam saber de samaritanos, eles não se entendiam. Havia ali uma rixa entre eles por questões históricas que eu não vou aqui entrar em detalhe, porque a gente vai perder muito tempo, né, de mistura de raças entre Israel e povo, gente estrangeira, por questão aí de Israel ser subjugado, se eu não me engano, pelo reino persa. Possa estar equivocado com relação a essa informação agora, se tiver, me perdoe. Então, o povo ficou misturado de certa forma, e a tribo de Judá, que era o reino dividido em duas tribos, o reino norte, melhor dizendo, não tribo, mas dois reinos, o reino norte e o reino sul. Então, o reino de Israel
foi dessa forma misturado com o estrangeiro e se tornou um povo considerado ímpio, impuro diante dos olhos dos judeus. Por isso que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aqui, para Jesus, era algo assim inusitado. Diante do conceito dos judeus, Jesus está falando com uma mulher samaritana, ainda por cima. E ele, ao dialogar com ela, ele fala de coisas da vida dela que só ela sabia. E fala sobre adoração, fala sobre conhecer o que deveria ser feito, como adorar corretamente, que se você ler o texto você vai ver isso claramente. Então aquela mulher fica impressionada ao ouvir Jesus, e principalmente por Jesus falar com ela e pedir água a ela até questiona, né? Por que você me pede água? Não é normal o judeu falar com a mulher samaritana? E Jesus disse, se você soubesse quem é que te pede água, com certeza você pediria e ele te daria água da vida, água viva. E a mulher então passa a se interessar no diálogo por Jesus, porque viu aí uma possibilidade de tirar da sua rotina algo que ela talvez já estivesse cansada, carregar aquela água todos os dias. Ela disse, Senhor, eu quero dessa água, para não ter que voltar mais aqui para tirar água. Só que Jesus falava de vida e não dessa água que a gente bebe e logo mais precisa beber outra vez. Mas quando Jesus diz quem ela é e fala a sua história de vida, de certa forma, bem resumida, ela então percebe que Jesus não era um homem comum. Ela vê Jesus, que Jesus é um profeta. E para encurtar a história, ela volta para o seu povo e conta o que aconteceu e o povo vai até Jesus, Jesus vai até o povo e fica lá uns dias com ele. E com certeza foi um encontro maravilhoso entre essa mulher e Jesus. E essa mulher, por já ter tido 5 homens e nenhum delas ser o marido dela, com certeza era uma mulher mal vista pelas pessoas. Um profeta, um sacerdote, jamais ia perder tempo falando com uma mulher dessa, um líder religioso de fama. No caso de Jesus, Jesus é simplesmente o Senhor, não é qualquer coisa. Mas ele mostrou para nós que não devemos discriminar ninguém. Tá certo? E aí fica aí a lição para a raça humana, o homem, não discriminar mulher alguma, seja ela quem for. E o segundo exemplo aqui está em João capítulo 8, quando Jesus absolve aquela mulher supostamente adúltera. Por que supostamente? Porque não se tem certeza que se aquela mulher verdadeiramente havia sido apanhada em ato de adultério. Porque, de acordo com a lei, ambos deveriam ser apedrejados, o homem e a mulher que se fosse pego no flagrante praticando o adultério, os dois deveriam ser apedrejados. O que dá a entender que o objetivo ali era simplesmente embaraçar Jesus. Era experimentá-lo, colocá-lo à prova. Então, os fariseus e saduceus, os chefes ali, os líderes religiosos, certamente acompanhados por outros, porque essas coisas chamam a atenção, traz essa mulher e coloca diante de Jesus e diz que ela foi apanhada em adultério. E de acordo com a lei de Moisés, a tal mulher deveria ser apedrejada. Então eles jogam para Jesus, e tu o que dizes? E a Bíblia diz que Jesus simplesmente abaixa a cabeça e continua o que ele estava fazendo, riscar o chão. Escrevendo alguma coisa, a Bíblia não diz o que era. Diz que ele apenas escrevia com o dedo na terra. E eles esperam, não vê que Jesus não fala nada, certamente insistiram, então Jesus levanta a cabeça e pergunta para eles: quem de vós está sem pecado? Que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. É lógico que a Bíblia diz que eles saíram de um a um, porque olharam para dentro de si mesmo e viram que todos eram pecadores. Portanto, olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Naquele momento ali, eles perceberam, pelo menos eles perceberam naquele momento, que eles, diante de Jesus, eles não eram melhor do que aquela mulher. E o que eu vejo aqui nesse texto é que Jesus igualou aquela mulher, naquela situação ele igualou, na escala de valor diante de Deus, ele igualou aqueles homens.
e fez com que eles conhecessem o lugar deles, que eles não estavam ali para condenar ninguém, para desvalorizar ninguém, principalmente pelo fato dela ser uma mulher. Então Jesus, ao levantar a cabeça novamente, não vê ninguém, só a mulher, e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz, completando a frase de Jesus: ninguém te condenou? Ela responde: não, Senhor, ninguém. Jesus também diz para ela: eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. É muito comum, é típico nosso, né, dos nossos dias, desprezar as mulheres quando essas são mulheres de má fama, mas aqui Jesus mostrou para todos nós que ninguém deve ser desconsiderado aos olhos de Deus, principalmente quando essas pessoas estão na sua ignorância, cega, morta em pecados. Essa mulher estava morta em pecado, assim como eles, mas eles queriam ser santos e não perceberam que estavam tão sujos quanto ela. Infelizmente não ganharam nada diante de Jesus. Então eu vejo esses dois primeiros exemplos como uma forma de Jesus contribuir para o resgate do valor e dignidade da mulher. Em Lucas 7, Jesus exalta uma mulher diante dos homens que a considerava imunda por conta da sua conduta. A mulher que chega diante daqueles homens que receberam Jesus em sua casa para um banquete, e enquanto comiam, ela chega e começa a chorar nos pés de Jesus e molha os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca com os seus cabelos. E depois pega um perfume raríssimo, caríssimo, e começa então a perfumar Jesus. E aqueles homens começam então a ridicularizar Jesus em seus corações, porque Jesus estava deixando que uma prostituta fizesse isso com ele. Mas o que tem a ver isso com o assunto para a mulher? Questão de valor. Jesus ressaltando o valor e a dignidade da mulher em um conceito masculinizado, em uma cultura machista que sequer contavam as mulheres na sociedade. Então veja bem, a coisa não é brincadeira. Se nós não olharmos para as Escrituras no ponto de vista de Deus, nós vamos querer tratar as mulheres, infelizmente, baseado nesses princípios. E muitos querem trazer suas mulheres debaixo dessa submissão mais escravagista do que uma vida em harmonia entre ambos, em que um cuida do outro e, portanto, há um respeito entre eles. Não vejo nenhuma dificuldade numa mulher sensata em ser submissa ao marido quando esse a respeita, a considera, cuida dela, dá a sua devida atenção. Não vejo por que uma mulher tratada dessa forma não se submeter, não honrar o seu esposo. Porque ela é respeitada como mulher. Ela sabe que ela não é um objeto. Ela sabe que ela é uma companhia. Ela é a outra metade da tal pessoa, do seu cônjuge. Ela faz parte do plano de Deus na vida dele. Ela e ele formam uma só carne. Então Jesus traz esses exemplos para que nós possamos, melhor dizendo, hoje, não desprezar essa questão de valor e dignidade das mulheres. Então essa mulher aqui, a Bíblia chama ela de mulher pecadora, porque ela era uma mulher prostituta. Percebe que na visão deles só era pecado dessa forma quem vivia nessa situação. Mas eles também eram tão pecadores, talvez mais pecador do que ela. Porque alguns ali, muitos conheciam, né? Eram compromissados com a palavra, deveria ser exemplo e, no entanto, estavam ali mais como carrasco, como acusador, como aquele que aponta o dedo. E assim a gente, infelizmente, tem muito no nosso meio. Então, mesmo no Antigo Testamento, Deus não permitiu que a imagem da mulher fosse enterrada diante de uma cultura predominantemente masculina,
que sequer contava as mulheres na sociedade. É verdade. Exemplo de mulheres que Deus usou para que não fosse sepultada a sua imagem, né? A imagem feminina. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, a gente temos aqui a Débora. Quem conhece a história bíblica lá em Juízes capítulos 4 e 5, vai ver que Débora foi uma mulher que governou o povo de Deus durante um tempo. A falta de um líder, de um homem para liderar, para conduzir o povo, Débora foi esta mulher que conduziu o povo até em guerra. Percebe? Isso foi por acaso? Não, não vejo que isso foi por acaso. Mas vejo isso como um propósito de Deus para que a dignidade da mulher não fosse enterrada. Outras mulheres também que deixaram o seu nome registrado na história, Ruth, Esther, foram tão significantes na história do povo de Deus que trazem seus nomes nos livros que narram a história das duas. Percebam como essas mulheres são importantes, sem esquecer que Ruth foi a mulher que deu a linhagem, né, que trouxe a linhagem de Davi de Davi a o Senhor Jesus. Veja quão importante. E ainda por cima, Ruth era uma mulher moabita. Não era nem do povo de Israel. Mas Deus costuma, às vezes, quebrar alguns paradigmas e, às vezes, até confunde a cabeça daquele, homens que queremos que as coisas sejam ali tudo dentro daqueles padrões que não pode radical, não pode mudar nada, não pode quebrar nenhum protocolo. Não que a gente tenha que ser rebelde, mas devemos observar a maneira como Deus agiu em toda a história da humanidade, para que não venhamos bitolar as pessoas em um conceito rigoroso e que muitas das vezes condenam as pessoas por sair qualquer milímetro fora de determinados padrões. Lembrando sempre que a Bíblia é o nosso padrão. Vamos seguir o que ela nos ensina. E eu estou falando aqui do que está registrado nas Escrituras. E se você não se lembra ou desconhece, saiba que em Israel existia uma mulher que exerceu o ofício de profetisa. Isso mesmo. Ela era profeta e o nome dela se chamava Hulda. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14. Lógico, não é só o versículo, mas veja o capítulo 22 de 2 Reis e você vai encontrar registrada a história dessa mulher que falava com Deus, que transmitia a voz de Deus para o seu povo. Esta mulher, Hulda, profetisa, ela foi durante um tempo a porta-voz do Senhor para o seu povo. Então, meus queridos, não podemos de maneira alguma, minhas queridas, não podemos de maneira alguma desprezar e ignorar a imagem da mulher. Não podemos deixar de valorizar como ela é digna de valorizar. E você, mulher, também não pode deixar de ressaltar o seu valor, a sua dignidade. E quando eu digo que você não deve deixar de ressaltar o seu valor, não estou dizendo que você adira o movimento feminista. Isso também não convém. Porque isso é mais egoísta, é mais egocêntrico do que lutar pelos seus valores. É querer se sobrepor, é querer ser mais do que o outro, do que o homem no caso. Né? Infelizmente, há uma guerra dos sexos aí em nossos dias que só misericórdia. Mas não vamos aqui nos prender a isso, para que a gente não desperdice tanto tempo com coisas desnecessárias. Então, diante de tudo que já falamos até aqui, podemos, por assim dizer, que da mesma forma que o homem, a mulher também tem contas a prestar com Deus. Se ela negligenciar na sua missão de construir e cuidar da sua família.
Já que a mulher tem o mesmo valor, a mesma dignidade diante de Deus que o homem tem, portanto, ela também tem as mesmas responsabilidades de prestação de conta de tudo que ela é e por tudo que ela faz. Portanto, minha querida, saiba viver, viva dignamente diante do Senhor. Procure conhecer a palavra de Deus para que você não peque contra ele e não traga consequências para a sua vida. Biblicamente falando, a mulher precisa ser sensata para que a sua família não venha a ruir. Vejamos Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Quantas mulheres conhecemos que infelizmente não têm sabedoria para conduzir o seu lar na presença de Deus, para solidificar o seu relacionamento conjugal, para ter um relacionamento saudável com os seus filhos. E quando a mulher não tem a capacidade de trazer a sua família, de nutrir saudavelmente esse relacionamento na sua vida conjugal, na sua vida familiar, com certeza sua casa será destruída, o seu casamento, a sua família será destruída. Portanto, seja uma mulher sábia, seja uma mulher que conheça a Deus e que tema o Senhor, para que você possa assim honrar a Deus e ser honrada também por Ele. A mulher sábia é essa que edifica o seu lar. E como que você vai edificar o seu lar? Trazendo na presença de Deus. Primeiro você vivendo a presença de Deus. Valorize tudo que Deus te deu, principalmente sua vida e o seu tempo. Quanto tempo você tem gastado, mulher, buscando o Senhor no seu dia a dia? Entre Deus e a televisão, quem tem levado mais seu tempo? Entre Deus e as redes sociais, quem mais tem tirado o seu tempo? Avalie você mesmo e veja se você realmente está sendo uma mulher sábia. Como você tem encarado a questão de lidar com o marido, na sua condição de mulher, de lidar com os filhos? Como você tem tratado seus filhos? Tem tratado seus filhos com respeito, com dignidade? Porque eles são herança do Senhor para você. Tem tratado o seu marido com dignidade, com respeito? Porque ele também é um presente de Deus para a sua vida. Não esqueça disso. Seja uma mulher sábia. Assim o homem, como a mulher precisa ser restaurado, porque eu estou sempre falando dos dois juntos, porque, como já disse antes, não tem como desvincular um do outro, né? Ambos são uma só carne. Tanto o homem como a mulher precisam ser restaurados, como já tinha falado antes, que o homem precisava ser restaurado para entender o conceito de família e viver dentro da vontade de Deus. Não é diferente também com a mulher. Ela precisa deixar ser tratada pela palavra de Deus, precisa ser restaurada para que possa entender as questões do ponto de vista de Deus, não da forma da sociedade, não da forma do mundo. Se olharmos a vida de acordo com o que o mundo prega para a gente, nós estamos perdidos. Não esqueçamos disso. Só nascendo em Cristo, mulher. Se você ainda não nasceu em Cristo, o que é nascer em Cristo? Entregar sua vida a Jesus, se converter a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Só a partir daí você será capaz de cumprir corretamente a missão que Deus lhe incumbiu. O rei Salomão foi muito feliz ao escrever em Provérbios 14:1, porque assim como existem homens loucos, também existem mulheres. Mulheres destrambelhadas, desculpe a expressão, mas existem essas que infelizmente contribuem muito para a ruína do seu casamento e para a desconstrução da sua família muitas das vezes. Então precisa, mulher, precisa conhecer o Senhor, precisa buscar no Senhor toda a sabedoria que você precisa. Olha o que Salomão diz: toda mulher sábia edifica sua casa, repetindo o texto que já lemos, né? Mas a tola derruba com as suas próprias mãos.
Então não seja você a responsável pela ruína da sua família. Não seja você a responsável pela ruína do seu casamento. Diante do Senhor, por temor ao Senhor, trate-os com dignidade, com respeito. Essas duas questões na sua vida, trate-as com dignidade e com respeito. Cuidado com a sua casa, cuidado com o seu marido. Mulheres que muitas das vezes atormentam os filhos, atormentam o marido, a todo tempo com brigas, com confusão, com rixas. Então, que prazer tem alguém de viver numa casa assim? E se nós formos mais adiante aqui no capítulo 21 de Provérbios, versículo 19, o rei Salomão diz: é melhor morar em uma terra deserta do que com uma mulher rixosa. Olha que coisa complicada, ou briguenta. Aquela pessoa que está sempre exaltada, está sempre estressada, gritando no seu ouvido, reclamando de tudo, xingando o marido, xingando o filho. Como viver bem com uma pessoa dessa forma? É uma mulher descontrolada. É uma mulher que infelizmente está destruindo sua casa com as próprias mãos. E não está sendo uma mulher sábia que edifica o seu lar. Imagina uma mulher dessa forma. Que marido pode suportar? Que filho terá o prazer de estar em casa com a mãe desse jeito? Será que é esse o tipo de mulher que Deus idealizou para o seu plano de existência humana? Obviamente que não. O tipo de mulher que Deus idealizou, na visão de Gênesis 2,18, com o objetivo de suprir a parte que faltava ao homem no cumprimento da sua missão. Sabe qual é a missão dada por Deus? Povoar a terra, sujeitar e dominar, construir família. Sem dúvida, é o tipo que encontramos em Provérbios 31, de 10 a 12, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é muito excelente, muito excede as de rubins. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ela no caso, não necessitará de despojo. Eu vou ler de novo, para fazer uma leitura melhor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Despojo está mais para a linguagem de quem vive em guerra, né? Vence um inimigo e consegue os seus despojos. Levar os despojos para casa, com certeza, era um triunfo. Mas o homem que tem uma mulher virtuosa, uma mulher que edifica, ele tem um tesouro muito maior do que isso. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então essa mulher que Deus idealizou é aquela que o marido se sente realizado ao seu lado. Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Porque a mulher deve ser, com certeza, uma bênção na vida do marido, assim como o marido deve ser uma bênção na vida da mulher. Então ambos têm a mesma responsabilidade diante de Deus. Não podemos ignorar, em hipótese alguma, esses fatos. Então, a mulher que Deus idealizou é aquela que se submete ao marido por amor e temor a Deus, de acordo com Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Não é por medo dele, mas é porque o ama e entende que ele é um homem respeitável e que merece o seu respeito, a sua atenção. Ela trata o seu marido e a sua casa seguindo a orientação de Deus e não dando ouvido aos conselhos destrutivos de uma sociedade que não conhece o Senhor. Se quiser, leia 2 Timóteo 3, 16 a 17. Onde é que você encontra essas instruções? Nas Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, porque o homem de Deus
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Homem e mulher, evidentemente. E por último, encerrando aqui o estudo sobre a importância da mulher na construção da família. Deus deseja que, assim como o homem, a mulher saiba e possa amar, respeitar e cuidar do seu marido em todo momento de sua vida, entendendo que ele é parte de si mesmo e que devem juntos fazer tudo para a glória de Deus, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não esqueça disso. Não existe família em que só o homem quem manda. Não existe família em que a mulher só ela é quem manda. Não existe família onde o egoísmo domina. E o homem que não respeita, não trata sua mulher com dignidade, é um homem egoísta. Da mesma forma, a mulher que não respeita o seu marido, que não trabalha para conservar o seu casamento e a sua família, também é uma mulher egoísta. Isso não agrada ao Senhor. Sejamos homem, mulher, sejamos imagem e semelhança de Deus, vivendo e fazendo tudo para a honra e glória do Senhor. Oremos. Deus bendito, abençoa ricamente, ó Deus, todas as famílias da terra, todas as nossas famílias da nossa igreja, todo pai, toda mãe, todo filho, que o Senhor esteja abençoando ricamente cada um para viver de acordo com a tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.